Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 22 de julho de 2020, uma manhã belíssima de inverno, um sol gostoso, e nós desejamos que esse nosso bate-papo, esse café aqui descontraído, seja um momento também de reflexão para que a gente possa perceber espíritos que, ao longo das eras, foram se transformando moralmente e foram se renovando, se purificando. Começamos a falar de Emmanuel na segunda-feira, o Espírito Emmanuel, o orientador, guia, protetor do médium Francisco Cândido Xavier, e nós vimos ali, ontem comentamos sobre a primeira reencarnação que se tem notícia com relação a Emmanuel, e essa reencarnação está contida aqui no livro do Camilo Chaves, Semíramis, quando ele foi um sacerdote lá no Egito. Foi Os Simas, lá no Egito, nós lemos como que foi a coroação dele, e falamos também do livro Há 2000 anos, falamos um pouco quando ele, aquele senador, ainda orgulhoso, prepotente, mas com muita humildade, ele narra a sua trajetória nesse livro, mostrando os seus equívocos, as oportunidades que ele não soube aproveitar no momento que ele poderia ter aproveitado, mas que ao longo dos tempos ele soube aproveitar. Não é verdade, Roberto? Tem uma trajetória muito longa, aliás, com todas as nossas também o são, né? Mas nós estamos falando de Emmanuel. Esse livro que a Leila citou, o Semíramis, é de autoria do Camilo Rodrigues Chaves, que foi uma figura muito ilustre dentro do movimento espírita brasileiro, mas mineiro, né, de nascimento. Agora, quem nos dá detalhes sobre quem foi aquelas personagens do livro Semíramis, Leila, foi o Arnaldo Rocha, confabulando com o Chico Xavier. Então, o Chico dava notícia porque há coisas que a gente conta para o público, há coisas que a gente conta para os íntimos, né? Exatamente. Então, o Chico já tinha desencarnado, aí o Arnaldo Rocha, algumas até colocações que ele faz, está no livro Diálogos e Recordações com Chico Xavier. Aliás, Chico Xavier, Diálogos e Recordações. Então, neste livro é que ele faz referência àquela personagem, que os personagens estavam lá. E ali vê-se também Chico Xavier, mais uma vez como filha de Emmanuel, que eram os Simas, né? Mas tudo bem. E agora vamos dar um salto e ir lá para o livro 2000 anos. Há 2000 anos. Gente, eu fiquei impactado com esse livro. As revelações ali contidas, o diálogo, é aquela realidade que não é estampada nos evangelhos. É lógico que os evangelhos são sinóticos, quer dizer, sinóticos reduzidos, né? É um resumo. Então ali tem aquele encontro com, ao entardecer, narra o livro que o sol já tinha se posto, né? Então já era noite, as estrelas já brilhavam no firmamento e às margens de um caminho que ladeava Genezaré, o lago. E aí Jesus tem encontro, nesse encontro, aliás, e que o Públio Lentulus teria ido a Jesus a rogo, na verdade, foi quase instado, empurrado para que isso acontecesse pela sua esposa Lívia. Em razão de quê? Da sua filha Flávia, que era acometida de hanseníase, né, a lepra, e então, mas se ouvia tantas coisas, nem todos os médicos conseguiram, porque, lembrando que Públio Lentulus era um senador,
Então ele detinha uma fração muito grande do poder ali na Judéia. Era um representante do Senado romano. Então ele tinha todas as regalias e não obstante, não conseguia lograr cura para sua filha. E aquilo angustiava a sua esposa, a quem ele amava muito, e também a sua filhinha. Então ele vai ao encontro de Jesus. E esse encontro se dá desta forma. Aí Jesus, num relato que vai muito, numa abordagem muito profunda, em detalhe, diz assim: depois de longos anos de desvio no bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Jesus aproveitou ali para Sim. dar um puxão de orelha dele, muito sutil, mas porque deu, em verdade, o Públio Lentulus, ele tinha ido ao encontro, assim, eu vou ter como contar a ela em que circunstância que eu encontrei, mas não acreditava na sua intimidade, como para ele Jesus era um mago, como tantos que existiam em Roma, né? E aí Jesus continua dizendo: soa para ti neste momento um minuto glorioso de convergências soa para ti neste momento um minuto glorioso de coragem, que foi da liberdade que tinhas, para que sejas ele em teu coração um cântico de amor e de humildade, de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. E Jesus ali mostra para ele que ele estava tendo uma oportunidade com aquele encontro. Ele diz, aquele momento ali seria uma oportunidade para a eternidade. Mas nós ainda também estamos igual, muitos de nós, igual Públio Lentulus. Quando a gente fala nós, a humanidade terrena, ainda deixando o tempo passar e pensando, será que realmente eu devo seguir esse caminho? A porta estreita ou a porta larga, não é verdade, Roberto? Agora, realmente, o que Jesus aqui fala em eternidade. Alta de Souza, né, que nós já falamos dela aqui no mês de maio, a poetisa potiguar, ela lembra que o que fazemos agora ecoa na eternidade. Então, os nossos atos de hoje, eles têm consequências, né? Eles não vão ficar neste momento, que transita muito breve, conforme a fala também poética da própria Alta de Souza. Mas aí, então, diz Jesus, adivinhando-lhe o pensamento, porque o Públio Lentulus fala, mas quem é ele? Um mísero, humilde, para falar comigo desta forma? Um galileu. É um galileu. Eu sou um senador. E romano, né? Mas ele pensava, e Jesus adivinha-lhe os pensamentos. Sim. E falou, reportava-se aos reinos, a toda a pompa de César em Roma. E o que Jesus lhe responde? Isso que é muito interessante. Porque Jesus não precisava que dissesse não. Então pensou e falou. Então ele diz assim, todos os poderes do teu império são bem fracos e as suas riquezas bem miseráveis. Ou seja, toda aquela pompa não tinha valor nenhum. E continua dizendo, as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Um dia, senador, deixarão de existir. E as suas águias poderosas, sob o punhado de cinzas misérrimas, assim também desaparecerão. E a gente tem percebido isso. Quantas nações que surgem exuberantes, antiga Grécia, Roma, e depois o Egito, e são potências que aqueles ali imaginam. Isso nunca vai mudar.
sempre vai continuar com esse poder. E quando a gente vê aquela nação, aquele império, aquela potência decai e surge outra no lugar. Roma teve o seu momento. Roma dominou uma grande parte do mundo antigo e depois ela foi decaindo. Da mesma maneira, quando Jesus fala daquele templo de Salomão, que não ficaria pedra sobre pedra. E logo depois, algum tempo depois que Jesus... Foi no ano 70. Que já não está mais presente, ou cerca de uns 30, 40 anos depois, uns 30 e poucos anos depois, aquele templo é todo destruído. E é o que Jesus coloca para aquele senador. Está pensando que o seu império será para sempre? Ou seja, tem a sabedoria popular que diz assim, não há bem que sempre dure, mas que mal que nunca acabe. Tudo passa. Mas aí a Leila recorda, né, da destruição do templo de Salomão, no ano 70, pelo general romano Tito, que na ânsia de retomar Jerusalém, saqueia, incendeia, e resta hoje do templo o Muro das Lamentações, que nós sempre vemos nos festejos judaicos. Porém, nós recordamos também da queda do Império Romano. Na verdade, ela se encontrava muito fragilizado, falamos disso, quando falamos do rei visigodo, né, Alarico. Primeiro teria sido uma das reencarnações do Gés Gonçalves. Porém, voltando ao texto, porque ali tem uma destruição de vez, sepultamento, né, da cidade eterna, hoje não tão eterna mais. Mas então continua Jesus dizendo assim, as suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores, porque os romanos detinham conhecimento científico também. As alquimias, as máquinas de guerra, as estratégias de navegação, tanto é que eles dominaram todas as províncias de países que nações que estavam no entorno do Mediterrâneo, foram províncias romanas. Tanto é que o mar Mediterrâneo era chamado Mare Nostrum, em latim, ou seja, o mar pertencia a ele, o mar Mediterrâneo. Então, nenhuma outra galera singrava aqueles mares que não fosse as galeras romanas, né? Representado pela águia dominadora. Mas então, conhecedores do conhecimento científico, mas Jesus então lembra disso. Então, as suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos de progresso. Por quê? Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei de amor instituída por meu Pai desde o princípio dos tempos. Mas nesse encontro tão lindo, e que porque Jesus ele era muito firme, ele era um espírito amoroso, mas quando ele precisava falar com firmeza, com aqueles doutores da lei, com aqueles fariseus, publicanos, ele falava da mesma maneira que ele falou de uma forma muito firme com aquele senador. Mas ele cura a filha, a Flávia. Interessante. Depois o diálogo se estende, né? Naturalmente, a gente não está narrando tudo, porque um romance envolvente, né? Eu provoco vocês a verem o Há 2000 anos. Terminado o diálogo, ele chega em casa. Porque antes disso, Leila, é importante, diga, porque diante dele, o senador Públio Lentulus, Jesus se transfigura, olha aos céus e de seus olhos vertem lágrimas. O que será que Jesus estava naquele momento pedindo? E com um grau de emoção tão forte, a ponto das lágrimas não serem conseguidas refrear. E aí passa-se esta cena, despede-se, ele volta, e quando chega em casa, a sua esposa Flávia descansava no colo. A Lívia, a esposa. A sua filha, que é a Lívia, descansava no colo da querida Lívia, serena,
sem febre e com apetite. Porque logo que ele chega, e ela diz-lhe, papai, vamos comer? Então ela estava com fome. Então era uma das características da doença grave, era a inapetência. Qualquer doença que a gente E aí, tem, perde logo o sem apetite, febre, né? e as manchas já desaparecendo, as manchas violáceas, né? Que tinha ali Da enfermidade, rosáceas. né? Isso, as marcas da lepra. E aí, agradecido seria natural, né? O agradecimento seria natural, mas ainda assim ele resiste. Então, mas aí tem uma longa trajetória, porque aquele momento chamado de convergência, que 1 minuto, que lhe pouparia muitos séculos de sofrimento, não acontece. E ele tem, a partir dali, porque pouco depois ele retorna a Roma, para o Fausto, né, das pompas, né, da corte romana, mas tem lutas de tricas políticas e tal, e muitas decepções, muitas lutas, muitos amargores. Mas ele desencarna já como cristão, ou seja, já tinha se convertido. Já deu um passo, Porque né? o sofrimento já tinha começado. Porque ali diante de Jesus, por isso que ele se retrata quando aparece para o Chico, e para nós é a nossa, que nós temos lembrança dele, aquela foto como senador, foi um momento de uma chance única que ele perdeu. Porque ali ele se candidatou a séculos, milênios de duras provações, lutas mesmo, de muita decepção, muita amargura. Então... Mas vamos aproveitar para cumprimentar os nossos amigos que foram chegando depois. Nós aproveitamos para mandar um abraço para todos que estão aqui conosco nesta manhã. A Maria Dolores, a Claudirene, a Cirlei, Maria Cristina, Sueli. A Sueli disse que quando leu o romance há 2000 anos, ela se emocionou muito e chorou várias vezes. Só você, Sueli? Só você? O Arnaldo também nos mandando um bom dia, dizendo que está calor. Um abraço também para a Eudócia. E é uma alegria estarmos aqui com vocês. Já está quase chegando já o finzinho do nosso bate-papo, mas um abraço também para a Leondina. Que bom, Leondina. A Leondina colocou assim: muita paz e muita luz, sejam bem-vindos ao meu lar. Olha, obrigado, Leondina. Muito obrigada, quanta intimidade, Leondina. né? Olha que a gente... boa. Eu sou mineiro é abusado, né? Você convida, a gente vai com tudo. A Mara Fernandes. Gostoso, né? A Rita Maria, a Daniele Pola, a Regina Ocada, e o Geraldo aí com seu cafezinho, muito bom, a Vaninha, a Janete. Gente, é uma alegria estarmos aqui relembrando esse espírito que ao longo do tempo ele foi desenvolvendo a sua evolução moral e espiritual. Nós vemos ali no livro, há 2000 anos, que ele já encerra essa narrativa contando que ele já havia se tornado cristão. Mas se tornar cristão é um primeiro passo. Não quer dizer que ele ali já era um espírito perfeito. Ele já trazia, ou melhor, ainda trazia orgulho, ainda trazia certas vaidades. E esse orgulho e essa vaidade, ela se prolonga ao longo dos séculos. 1500 anos depois, ele ainda trazia nele o orgulho. É tanto que para tentar ir depurando esse orgulho dele, ele volta na outra reencarnação, porque ele há 2000 anos ele conta a sua narrativa ainda como senador romano.
Mas 50 anos depois, ele volta, não mais na figura de um homem importante, não. Ele volta agora, como que ele volta, Roberto? Ele reencarna aí já no século II, né, em Éfeso, desculpe, um pouco antes, assim, na década de 70, ou pouco menos, ele desencarna, como diz, já convertido ao cristianismo. Mas 50 anos depois, ele já reencarna como esse livro aí. 50 anos Também depois. outro. Sueli, vamos chorar mais, tá? O livro também maravilhoso aí, 50 anos depois. Então ele reencarna na cidade, na província de Éfeso, já fica ali na Grécia, né, como conhecemos hoje, não na época, era ainda uma província romana. Então os romanos com um tacão de ferro ainda dominando, então eles tinham escravo para todo lado. E o Nestório é o nome da sua reencarnação seguinte, falando de Emmanuel, e de Públio Lento, então reencarnando como Nestório entre escravos e filho de escravos. E aí ele não tem uma jornada, uma reencarnação muito longa, né? Porque aqueles que professavam a crença, eles eram sacrificados rapidinho. Era porque a gente sabia que Jesus ensinava que o fermento ele levê da massa, né? Então é suficiente alguns idealistas para contaminarem, entre aspas, né? Para motivarem outros a fazer igual, os movimentos de insurgências. Então ele desencarna martirizado como cristão. Os primeiros cristãos eram muito corajosos, porque foram milhares queimados naqueles circos romanos, jogados às feras, e eles tinham tanta fé que eles entravam cantando naquele momento do martírio. E ainda, como senador, o Públio Lentulus já se torna cristão. E aí o cântico era muito forte, Leila. Mexeu muito comigo quando eu li isso, que está no livro a seguir, né, o livro Ave Cristo, em que ele diz: aqueles que vão viver para a eternidade, Ave Cristo, aqueles que vão viver para a eternidade vos glorificam e saúdam. E entregavam-se ao martírio, cantando. Então, há uma convicção muito grande, né? Um sentimento arraigado, porque a vida não perece nunca, né? O corpo, sim. A morte. É muito lindo, né? É. Porque quantos de nós, às vezes espíritas ou simpatizantes, ou mesmo que professemos uma outra religião e que dizemos sou cristão, ou sou espírita cristão, mas ainda não temos a determinação, aquela fé, aquela coragem. Muitos de nós espíritas não temos nem a coragem, no nosso Brasil, que temos liberdade religiosa, de dizer, eu sou espírita. E dizer com orgulho. Eu sou espírita cristão. Eu sou espírita cristão. E dizer, não com vaidade, mas com firmeza, com aquela fé. E aqueles primeiros cristãos davam testemunho, entregando a própria vida e cantando. A Sueli diz... Olha, Sueli, que maravilha, hein? A Sueli diz que... Já leu também o Ave Cristo? A Sueli é muito chorona. Temos muito em comum, né, Sueli? Já vimos a tríade, né? Mas brincando, Sueli, são relatos que nos emocionam, mas que ao mesmo tempo servem para despertamento. Porque quando essas obras espíritas chegam às nossas mãos, elas são um farol. Nós não precisamos mais passar por aquilo para darmos o testemunho da nossa fé, porque aquele despertamento vai surgindo à medida que nós vamos vendo essas narrativas de outros irmãos de humanidade. E a gente percebe o quê?
que há todo um contexto, desde o Antigo Egito, esses mesmos irmãos ali, envolvidos nessa trajetória. Quando Roberto diz que Jesus olha para o alto e as lágrimas vertem, será que também ele ali não recorda e pensa assim: aqui diante de mim está esse irmão comprometido com o trabalho, mas ainda não conseguiu se despertar. E ele olha e pensa assim: oh Pai, por que que ele ainda não conseguiu compreender essa verdade? E as lágrimas descem, quem sabe não foi isso. Mas passaram-se alguns anos, ele já desencarna como cristão, mas ainda a vaidade, o orgulho não acaba ali. 1500 anos depois, em outra reencarnação, ali ainda havia os resquícios. Somos nós, todos somos irmãos, todos nessa mesma trajetória, com essas mesmas dificuldades, mas vencendo um pouquinho a cada dia. E é isso que nos dá essa força, saber, temos a oportunidade, mesmo que não seja nessa encarnação, a gente vai ao longo das eras evoluindo como esse benfeitor tão querido. Hoje é quarta-feira, nós temos às 20 horas o nosso curso de Espiritismo, ao final nós temos o nosso passe, a magnetização das águas, das medicações. Quem desejar acompanhar os nossos estudos será um prazer muito grande. Amanhã nós vamos continuar falando da trajetória desse espírito que veio para nos dar o exemplo de um verdadeiro cristão. Quem ainda, porventura, não conhece os nossos canais do YouTube, do Telegram, o canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muitos. Entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, façam um comentário, o que estão achando das nossas lives e compartilhem essas mensagens, essas sementinhas de luz. Nós temos lá nas nossas playlists, porque já está tudo organizado por playlists, então fica fácil de localizar as palestras, os cursos, o estudo do Evangelho, café com o Evangelho, está tudo lá, separadinho nas playlists. Nós temos mais de 200 vídeos que vocês podem aproveitar para rever, para assistir, quem ainda não assistiu. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado, gente, por ter estado com vocês mais uma vez. E amanhã continuaremos falando. A Leila vai falar um pouquinho também sobre uma das reencarnações do nosso irmão Emmanuel aqui nas terras paulistanas. Né? Exatamente. Até amanhã, se Deus quiser. Paz a todos.